Quero ajudar os irmãos a paz de Jesus, amém? Quero deixar uma palavra de Deus para os irmãos, fica em Atos 19, versículo 11. E Deus, pela mão de Paulo, fazia milagre extraordinário, ao ponto de levar aos enfermos, aos lençóis, aventais, o seu uso pessoal, diante do caos, a enfermidade fugia da sua vítima, e o espírito maligno se retiravam. Amém? A palavra de Deus nessa tarde fala sobre Paulo. A palavra de Deus fala que pelas mãos de Paulo, Deus operava milagre pelas mãos de Paulo. E a Bíblia diz que até os ventais de Paulo curava também os enfermos. E a Bíblia diz que a enfermidade saía das pessoas, a enfermidade que tinha sobre a vida das pessoas. E a Bíblia diz que ali tinha muito milagre que operava aqueles tempos, em Atos 2. A Bíblia diz que Paulo, onde ele passava, ele usava as tuas roupas, ele usava ali teus vetais. E quando ele não podia colocar as mãos sobre as pessoas, ele usava os lenços. As pessoas só usavam aquele lenço que Paulo usava. As pessoas eram curadas pela presença de Deus que Paulo tinha sobre a vida dele. E a Bíblia diz que Deus, ele derramou esse poder sobre a vida de Paulo. A Bíblia diz que Paulo, ele era um perseguidor que perseguia crente, mas só que a palavra de Deus fala que Paulo, ele teve um encontro com o Senhor, quando ele estava indo para a rua Damasco, e atrás do povo de Deus, aquele que achasse preso, ele prendia, ele matava, mas só quando Deus, ele para Paulo, a Bíblia diz que Paulo, ele se converteu ali, ele virou um grande homem de Deus. A Bíblia diz, quando Paulo vai para uma rua chamada direita, ele fica na rua direita, e a palavra de Deus fala que Deus manda Ananias a ir até onde estava Paulo. A Bíblia fala que Ananias fala: Senhor, olha tão mal que ele fez para o teu povo, mas Deus falou: vai, porque para mim ele é um vaso escolhido, para levar a minha palavra para os gentios. E a palavra de Deus fala que Ananias, ele obedece à voz de Deus. A Bíblia diz, quando Ananias coloca a mão sobre Paulo, a escama caiu sobre os olhos de Paulo. E Paulo, ele voltou a enxergar. E a Bíblia diz que Paulo, ele era um homem cheio da unção de Deus. Porque quando Paulo, ele recebeu ali a posição de mão de Ananias, o Espírito Santo também batizou Paulo pela presença do Espírito Santo. Ele foi batizado naquele momento. Que a Bíblia diz que quando a escama caiu, Paulo, ele foi cheio da presença de Deus, e Deus também mudou o coração de Paulo, porque quando a presença de Deus, ela entra sobre a vida do homem, o homem ele muda. Quando a presença de Deus se apodera sobre a vida do ser humano, nós somos apenas uma matéria, nós somos carne, mas quando o Espírito de Deus, ele entra sobre nossa vida, nós mudamos, porque o Espírito de Deus, ele habita dentro do homem. E quando o Espírito de Deus, ele habita no homem, o homem ele muda os pensamentos. Então Paulo agora, ele estava com outros pensamentos agora. Paulo não tinha mais aquele pensamento de perseguir o povo de Deus. Agora Paulo, ele estava naquela rua chamada direita. A Bíblia diz que Ananias colocou a mão sobre Paulo. E Deus já tinha revelado para Paulo que Ananias estava indo lá para colocar as mãos nele. Porque quando Ananias, ele bate na porta, Paulo fala: abre, Ananias. E Ananias abre. E Ananias fala: Paulo, Deus, aquele que apareceu por você no caminho de Damasco, mandou eu vir aqui para colocar as mãos sobre você. E a Bíblia diz, quando Ananias, ele coloca a mão sobre Paulo, a escama caiu. E ele foi batizado pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi cheio da presença do Senhor. Porque quando você recebe o Espírito Santo do Senhor, você é cheio da presença. Você é cheio do Espírito Santo. Mas para Paulo receber o Espírito Santo, ele estava se humilhando. Ele estava orando. Ele estava em jejum 3 dias, sem comer nada. Porque a palavra do Senhor fala que ele ficou 3 dias sem comer nada, se humilhando. Porque ele teve um encontro com Deus. Porque Paulo, quando ele ouviu a voz de Deus, ele caiu daquele cavalo com o rosto em terra, porque ele não sabia que aquele povo que ele estava perseguindo era um povo que nasceu em Atos 2, porque Deus levantou aquele povo, foi de Atos 2,
Aquele povo estava fazendo a obra do Senhor, mas eles não estavam sozinhos. A mão de Deus estava com aquele povo. A mão de Deus estava caminhando com aquele povo, pregando o evangélico, pregando a palavra da cruz. A palavra do Senhor fala que a palavra de Deus, ela estava crescendo sobre a terra. A palavra, ela estava estendendo cada dia mais. Os discípulos de Jesus estavam pregando a palavra. Eles não paravam de pregar o reino de Deus. Eles não paravam de pregar a palavra da cruz. A palavra da cruz estava sendo pregada por todos os cantos da terra, do confim da terra. E ele estava pregando a palavra do Senhor. Porque quando Jesus ele andou na terra, Jesus ensinou o teu discípulo a pregar a palavra. Jesus falou: estou indo para o Pai, mas vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne aqui na terra. A palavra do Senhor fala que Jesus ele falou que jovem teria visões, revelações, velhos também teria sonhos. Então a palavra de Deus agora em Atos vai começar a se cumprir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor fala que Jesus ele falou: aquele que crê em mim vão fazer obras maiores que eu fiz. Jesus ele deixou uma promessa para mim e para você aqui na terra. Aquele que crê nele vai fazer as obras maiores que ele fez. Que você crê nessa palavra, se prepara, se vai fazer obras maiores que Jesus fez nessa terra. Essa é a promessa que ele deixou para mim e para você. Essa é a promessa que ele deixou para os filhos, porque nós somos filhos de Deus. A palavra do Senhor fala que Jesus falou que ia derramar o teu Espírito. Então ali se cumpriu em Atos. Paulo também foi batizado pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele foi cheio da presença do Senhor quando Ananias colocou as mãos sobre ele. E a Bíblia diz que Paulo ele passa pelos processos também. Depois de perseguidores, ele começa também a ser perseguido. Porque muitos estavam olhando pela conversão de Paulo e falando: mas será que esse homem, ele se converteu mesmo? Ele era perseguidor de crente, agora ele está ali também pregando a palavra do Senhor. Porque Deus chamou Paulo para pregar, mesmo que ele era um homem perseguidor. Mas Deus mudou o coração de Paulo. Agora o coração de Paulo é diferente. A palavra do Senhor fala que Paulo ele era um homem rabino, ele era mestre da lei. Paulo ele tinha uma sabedoria fora do sério, mas não tinha ainda a presença do Senhor. Mas quando Paulo ele se entrega para o Senhor, ele mudou aquele pensamento. Agora ele quer sofrer por Jesus. Agora ele quer sofrer pela cruz. Ele quer pregar a palavra do Senhor. Paulo agora ele é uma nova pessoa, uma nova criatura na mão do Senhor. Porque Paulo ele nasceu novamente. Porque o homem, quando ele nasce perante a presença do Senhor, ele muda, ele é uma nova criatura. Porque a Bíblia diz que Nicodemos, ele era também um rabino. Nicodemos, ele conhecia a palavra do Senhor, mas só que Nicodemos ainda não tinha um encontro com o Senhor. Porque a palavra do Senhor fala, quando Nicodemos, ele vai até Jesus, ele pergunta para Jesus: Senhor, mas como você opera esses milagres? E Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer novamente, nascer de novo. Mas Deus queria dizer para Nicodemos não nascer da água, mas nascer do Espírito. Porque Jesus operava todos aqueles milagres, era pelo Espírito. Jesus operava aquelas maravilhas. E Nicodemos também queria operar aquelas maravilhas que Jesus operava. E ele vai até Jesus de noite. E Paulo, ele era um homem também, ele era ali um fariseu, era um homem ali que conhecia a lei, conhecia a palavra. Mas Paulo, ele ainda não tinha entendimento do Espírito Santo. Paulo ainda não era cheio da presença de Deus. Mas a palavra do Senhor fala, quando o Espírito Santo, ele se poderou sobre Paulo, Paulo, ele vai para o lugar dos profetas. Era tipo uma escola de profeta. Ele fica na sinagoga, não tinha os profetas do Senhor. E a palavra do Senhor fala que Paulo, ele ficou orando, jejuando. E Paulo ainda, ele era só profeta de Deus. Ele era profeta, ele ficou no templo servindo ao Senhor, em jejum e em oração. E a palavra do Senhor fala que o Espírito de Deus fala para aqueles homens: ó, separa Paulo e Barnabé, unge ele para fazer a missão.
E agora vai começar o ministério de Paulo, que Paulo ele estava se preparando em oração, em jejum, e Deus ali sela Paulo com uma missão para levar o evangélico da cruz. E a Bíblia diz que ele foi ungido, ele ali, Barnabé, foram ungidos, e eles foram enviados para pregar a palavra. E a palavra de Deus fala, até o lenço de Paulo curava, a vetagem dele curava. A Bíblia diz que os enfermos eram curados, porque a autoridade de Paulo vem do céu, vem de Deus. Quando a autoridade de Deus, ela vem sobre a tua vida do céu, tudo que você falar, Deus vai fazer, porque Deus te deu autoridade no mundo espiritual. E Paulo, ele tinha autoridade sobre os enfermos, ele tinha autoridade sobre os demônios. E muitas pessoas, naqueles tempos, era curada, era liberta pelos lenços, pela vetagem de Paulo. Porque quando Deus, ele te unge, o mundo espiritual, Deus te recebe você no mundo espiritual, você tem uma intimidade no mundo espiritual. E essa intimidade no mundo espiritual não é para todos. É só para aqueles que Deus batizou no Espírito Santo, aqueles que aceitam Jesus como seu único Salvador, aquele que se humilha, porque aquele que aceita Jesus como seu único Salvador, eles são batizados pelo Espírito Santo do Senhor. E esse que aceita Jesus como seu único Salvador, recebe a salvação. Porque a pessoa tem que se converter ao Senhor, tem que confessar o Senhor Jesus como seu único Salvador. Porque a missão daqueles homens era pregar a palavra da salvação, as pessoas se converter ali perante os teus pecados, perante a idolatria. Os discípulos de Jesus, eles pregavam contra a idolatria, contra os pecados. Depois eles se confessavam a Jesus como seu único Salvador. E ali eles ministravam o poder de Deus sobre a vida daquelas pessoas. E aquelas pessoas, eles eram batizados pelo Espírito Santo de Deus. Na onde que não tem convenção do erro, do pecado, não tem a presença de Deus. Não tem como Deus operar na onde que não tem confissão dos pecados, confissão que Jesus é o único. Mas quando a pessoa confessa que Jesus é o único Salvador, a presença de Deus desce sobre a vida do ser humano. A unção de Deus se empodera, o Espírito Santo batiza no Espírito Santo. Porque essa era a missão daquele discípulo do Senhor, pregar o reino de Deus, pregar a palavra do Senhor. Eles quebravam a idolatria, como o povo de Israel estava vivendo em idolatria. Ele saía pregando. Aqueles tempos existiam muitos bruxos, feiticeiros, fazia mágica. Então Paulo, um homem cheio de Deus, quando Paulo pregava a palavra, ele repreendia aquele espírito do engano que tinha aqueles tempos em Jerusalém. E ali aqueles homens se levantavam contra Paulo, porque Paulo, ele quebrava o espírito do encanto, o espírito do engano. E aqueles tempos tinha bruxo, aqueles tempos tinha esses homens que não adoravam o Senhor. E na onde Paulo passava, Paulo ele pregava a palavra. E a palavra do Senhor fala que Paulo, ele foi chamado por essa grande obra. E Deus, ele confirmava pelas mãos de Paulo os sinais, prodígio, maravilha. Porque Deus, ele falou, aquele que crê em mim, os sinais vai seguir. Os sinais de Deus vai seguir você, você crê no Senhor. Os sinais de Deus vai seguir aqueles que creem, aqueles que acreditam no Senhor. Aquele que acredita nas maravilhas. Quando ele andou na terra, ele operou milagre, Jesus operou milagre. E Jesus falou, aquele que crê em mim, vão fazer obras maiores que eu fiz. E a palavra de Deus fala que Paulo, na onde ele passava, ele pregava a palavra da cruz. E ele não cansava de pregar a palavra. E a palavra do Senhor fala que a perseguição contra a vida de Paulo foi tão grande, mas ele não negou a cruz, ele continuou pregando a palavra, porque ele sabia que Deus chamou ele para uma grande obra. Quando Deus te chama você para uma obra, você não pode olhar para trás, você não pode olhar para a perseguição, para a calúnia, você tem que olhar para o Senhor, porque a obra de Deus, ela é uma obra espinhosa.
A obra do Senhor não é uma obra fácil, não. Desde o início de Atos 2, sempre foi luta a vida daqueles homens de Deus, de discípulos do Senhor. Mas era o verdadeiro evangélico que eles pregavam. Eles pregavam o evangélico da cruz. Era o evangélico da salvação. E a Bíblia diz que muitas pessoas aceitavam Jesus naquele tempo. Muitas pessoas eram libertas, eram transformadas. Porque o evangélico da cruz é um evangélico de poder, é um evangélico de unção de poder. E Paulo agora estava revestido agora de unção de poder sobre a vida dele. Paulo agora está cheio da unção do Senhor. E a Bíblia diz que a igreja de Atos, ela foi crescendo cada dia mais, ela foi crescendo. E a Bíblia diz que tinha ali tinha ali 7 filhos de um sacerdote. Eles estavam expulsando demônios, aqueles homens. E a Bíblia diz que eles não teve autoridade para expulsar demônios. E a Bíblia diz que os demônios bateu neles, fizeram eles correr, porque eles não tinham autoridade no mundo espiritual. Porque quando Deus ele nos dá autoridade, você pode expulsar demônios. O demônio não vai te envergonhar, não. Porque Deus chamou você para uma grande, porque Deus te ungiu você para uma grande obra. Porque Deus te ungiu você para pregar o evangélico de poder. Mas só que esses homens que viram Paulo operando milagre, viram Paulo expulsando demônios, eles também queriam expulsar demônios, mas eles não conseguiram. Porque eles não eram ungidos no mundo espiritual, eles não eram reconhecidos no mundo espiritual. E Paulo, ele era reconhecido no mundo espiritual. E a Bíblia diz que aqueles homens, eles apanharam. E aqueles homens falaram assim, ó, eu expulso esse demônio no nome de Paulo, do Deus de Paulo. E o demônio fala para aqueles homens, ó, eu conheço Paulo, mas você não. E aqueles demônios falou, eu conheço Paulo, mas você não. Porque Paulo, ele tinha autoridade no mundo espiritual com Deus, porque Deus deu aquela autoridade para Paulo. Porque Deus, quando ungiu Paulo para fazer a obra, para enviar Paulo, mas Deus deu autoridade, porque quando Deus te envia ser para a obra, Deus te dá autoridade sobre os demônios, sobre os enfermos. Deus não vai enviar pessoas preparadas para fazer uma obra. Porque a palavra do Senhor fala, aquele que não está preparado, ficar em Jerusalém até ser revestido do poder do alto. Mas Paulo agora, ele estava revestido do poder do alto. Paulo agora, ele estava fazendo a obra, expulsando o demônio, curando os enfermos. E ali pelas mãos de Paulo, estava tendo um milagre sobrenatural. Estava tendo um milagre extremo pelas mãos de Paulo. E Paulo, onde ele passava, e ali muitas almas aceitavam o Senhor. E a igreja primitiva, ela foi uma igreja que foi crescendo. A palavra do Senhor fala que Paulo, ele fez também viagem também nos navios, quando estava indo para Malta. E Paulo, ele consagrava a tua vida para Deus. E a palavra do Senhor fala que dentro daquele navio de Malta, estava tendo ali uma tempestade sobre aquele mar. E a Bíblia diz que uma tempestade era tão grande que estava tendo sobre aquele lugar na Malta, ali em Malta. E aqui um marinheiro não estava sabendo o que estava acontecendo. Aquele vento, aquela chuva. Mas aquele vento era um principado do ar. Mas Paulo, ele estava em consagração com Deus. Paulo, ele sabia que aquele vento não era um vento normal, aquela chuva não era uma chuva normal. E aqueles marinheiros que estavam no barco, Paulo não podia falar nada para aqueles homens, porque aqueles homens não eram espiritual como Paulo. E Paulo, ele era espiritual. E Paulo, ele viu um anjo descendo naquele barco, naquele navio. Um anjo desce naquele local, porque o anjo estava protegendo Paulo naquele lugar, naquela tempestade. A mão de Deus estava sobre a vida de Paulo, quando Paulo estava fazendo a obra do Senhor. A mão de Deus estava protegendo Paulo, quando ele vai para Malta fazer a obra. E a Bíblia diz que o barco, o navio ficou ali sacudindo pelo vento daquela chuva. E aquele navio, ele conseguiu chegar na beira daquele mar. Mas a Bíblia diz que quando Paulo, ele desce daquele navio, e estava chovendo tanto naquele local, e a palavra do Senhor fala que
que Paulo ele vai pegar lenha para poder fazer fogueira. E a palavra do Senhor fala que uma víbora, ela morde Paulo. E a Bíblia diz que aqueles bárbaros estavam olhando para Paulo, esperando Paulo cair morto. Mas a palavra do Senhor fala que nenhum dano aconteceu com Paulo. Nada aconteceu com Paulo. Aquela víbora mordeu Paulo. E Paulo pegou aquela víbora, jogou dentro daquele fogo. Porque Paulo estava revestido do poder de Deus. Porque a palavra do Senhor fala, você pode tomar qualquer veneno, danos nenhum você vai sentir, porque você está revestido do poder de Deus. Porque aquele está revestido do poder de Deus, Deus ele guarda, Deus ele livra, Deus ele dá livramento para os teus filhos, aqueles que estão fazendo a obra de Deus, aqueles que estão fazendo a vontade do Pai. E Paulo ele estava ali fazendo a vontade do Senhor. Ele estava pregando a palavra do Senhor em todo canto da terra. E a Bíblia diz que aqueles piratas, olhando para Paulo, acharam que Paulo era um deus. E eles olhando para Paulo, mas como é que pode? Esse homem não morreu. E uma serpente mordeu ele, uma víbora. E nada aconteceu com Paulo, ele continua ali vivo. E a Bíblia diz que Paulo ele ficou pregando a palavra do Senhor, todo com o fim da terra. E Deus ali confirmando que Deus era com Paulo, porque foi Deus que tinha chamado Paulo. E a Bíblia diz que a igreja primitiva, ela foi uma igreja poderosa. Era uma igreja que eles operavam muitos milagres. A igreja primitiva tinha muito cura, libertação. A palavra do Senhor fala até a sombra de Pedro, curava também a sombra de Pedro. Até onde Pedro passava, as pessoas estavam. Só a sombra de Pedro era curado. A sombra de Pedro tinha unção também até na sombra dele. E muitos enfermos eram curados, era liberto pela sombra de Pedro. E a igreja primitiva, ela ia crescendo cada dia mais, crescendo. Porque ali foi o próprio Deus que levantou aqueles homens para perdoar a palavra. E a palavra do Senhor fala que a igreja primitiva, ela foi uma igreja também muito perseguida, mais porque ela era perseguida, mais aquela igreja crescia. Mais aquela igreja era perseguida, mais o povo de Deus, ela ia crescendo mais ainda. Porque a Bíblia diz também que Pedro, quando ele vai preso, a palavra do Senhor fala que Deus, ele manda um anjo, na onde estava Pedro também. E o anjo do Senhor tira Pedro daquela prisão. E a Bíblia diz que Deus tira ali o Pedro daquela prisão através do teu anjo. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor começou a aparecer aquele tempo em Atos 2. Quando começando em Atos 2, o anjo do Senhor, ele é ativado naqueles tempos também. E ali Pedro, ele teve ali um livramento, que Pedro, ele ia morrer pela mão de Herodes. Porque Pedro também estava pregando a palavra do Senhor naqueles tempos. A Bíblia diz que quando Pedro ele viu aquele anjo chamando ele não acreditou que aquele anjo que era um anjo do Senhor. E a Bíblia diz que o anjo fala para Pedro, Pedro, pega a sua capa, coloca sobre o teu ombro. E a capa, naquele tempo, representa a autoridade de Deus, a autoridade que Deus tinha dado para Pedro, aquela capa. E Deus fala para Pedro, Pedro, calça a sandália representa longa a caminhada ainda sobre essa terra. E Pedro, ele pega, calça a sandália e coloca o teu manto sobre o teu ombro. E a Bíblia diz que quando Pedro, ele vai andando, ele vai saindo, passando cada cadeirão da prisão, e as portas do cadeirão vai sendo abertas, a porta da prisão. E a Bíblia diz que as portas são abertas. E quando chega lá de fora, Pedro olha, não era uma visão, era a realidade. O anjo do Senhor tinha libertado Pedro. E a palavra do Senhor fala que a igreja primitiva, ela é uma igreja, cada dia mais ela ia crescendo, pelas mãos daqueles homens que foram chamados por Deus, aqueles homens que eles eram apóstolos do Senhor. Como foi a vida de Pedro, a vida de Paulo. Esses homens, eles marcaram o evangélico da cruz. A Bíblia diz que Paulo, ele morreu ali, ele perdeu a cabeça. Paulo foi estrangular, perdeu a cabeça. E a Bíblia diz que Paulo, ele acabou o teu evangelho com bom combate. Paulo, ele não negou a fé, ele foi até o fim.
Paulo, ele pregou o evangelho da cruz. Paulo, ele não negou o que Deus chamou ele, fazer a obra do Senhor. E a igreja primitiva era uma igreja cada vez mais, ela ia crescendo sobre a terra. Ela ia crescendo cada vez mais. E a Bíblia diz que Estevão, ele era apenas um diácono do Senhor. Até Estevão, ele operava milagre também, milagres extremos. Era milagre sobrenatural. A igreja primitiva era uma igreja que foi crescendo debaixo do poder de Deus, debaixo da unção de Deus. Foi uma igreja que ela foi crescendo cada dia mais sobre a terra. E a igreja ela foi se espalhando por 4 cantos da terra. E ali foi crescendo, multiplicando. Porque essa igreja ela foi levantada por Deus. Porque quando Deus levantou essa igreja, ela levantou aquela igreja, foi em Atos 2. A Bíblia diz que estavam todos unidos no mesmo lugar, orando, perseverando. E a palavra do Senhor fala que entrou um vento impetuoso sobre aquela casa foi cheia da presença de Deus. E eles ficaram cheios, mas cheios da presença do Senhor. Foi tanta a presença de Deus. A Bíblia diz que aqueles homens, que eles ficaram embriagados. E eles ficaram cheios da presença do Senhor. E a igreja primitiva era uma igreja de poder, de unção, de poder. Era uma igreja que eles operavam no milagre do Senhor. Era uma igreja que eles operavam nos 5 ministérios, após 5 ministérios de Jesus. E era uma igreja poderosa. É uma igreja que marcou com sinais. Porque quando você olha em Atos, você vai ver só falando sobre sinais que os apóstolos operaram, as maravilhas que eles operaram pelas mãos dele. A Bíblia diz que Pedro, João, quando ele estava indo para a igreja famosa do templo, e ali tinha um coxo de nascença, aquele coxo pede uma esmola. Pedro, Tiago pergunta: eu não tenho prata, não tenho ouro, o que eu tenho, no nome de Jesus, levanta-te e anda. A palavra do Senhor fala que aquele aleijado, aquele coxo de nascença, ele foi levantando, e as pernas dele foi firmando, as pernas dele. A palavra do Senhor fala que as pernas dele foi firmando, ele se levanta, e ele começa a correr ali dentro do templo, começou a glorificar a Deus. Ele começou a exaltar o nome do Senhor, porque ali aconteceu um milagre muito forte naquele tempo. Aqueles homens não tinham prata, não tinham ouro, mas tinha a presença do Senhor. Você não pode ter prata, você não pode ter ouro, mas o que você tem é a presença de Deus sobre a tua vida. O que você tem na sua vida é a unção de Deus. Você pode falar: Senhor, eu não tenho riqueza, mas você é rico, você é próspero na presença do Senhor. Você carrega a unção de Deus sobre a tua vida. Você carrega a presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Aqueles homens, eles não tinham nada, mas eles tinham a presença do Senhor. Pedro, João, eles eram pescadores. E Deus fizeram deles ali um grande pescador de homem, de alma, pescador de vida. E eles ali vieram do mar, pescadores. Jesus falou para eles: aqueles que querem vir a mim, siga-me, você venha ser pescador de homem. Porque aqueles homens, eles eram do mar, pescadores. Mas quando Jesus foi a eles, Jesus falou: agora vocês não vão ser mais pescadores de peixe, mas sim de homem. Siga-me, vou fazer de vós pescadores de alma. Então aqueles homens ali agora, eles são pescadores de alma. E eles agora largou tudo. Largou ali a sua rede, largaram o seu trabalho. E eles estão pregando a palavra do Senhor, pregando a palavra da cruz. Eles largaram tudo para seguir a Jesus. E eles viraram discípulos de Jesus, esses homens. E esses homens que eles eram cheios da presença de Deus. Eram os homens ali que eles viram os milagres de Jesus. Eles andaram com Jesus. Viram os milagres de Jesus. Mas quando Jesus foi levado, eles ficaram na terra, também operaram, também igualzinho o mestre deles operaram. Fizeram a mesma obra que Jesus fizeram. E esse foi crescendo cada dia mais, o Atos 2, foi crescendo cada vez mais sobre a terra. Foi crescendo cada dia mais, espalhando o evangélico.
E pelas mãos deles, muitas curas, muitos milagres aqueles tempos. Muitos milagres pelas mãos dos apóstolos daqueles tempos. Foi muitos milagres que eles operaram. E a Bíblia diz que a igreja primitiva, ela foi crescendo, crescendo cada dia mais, crescendo. E a palavra do Senhor fala que o discípulo de Jesus, ele era levado perante o tribunal. Porque quando aqueles homens iam julgar eles perante o tribunal, o Espírito Santo dava sabedoria para eles, o que eles iam falar através daquele tribunal. Porque naqueles tempos, os judeus, os fariseus, sempre procuravam a ocasião para acusar o discípulo de Jesus, porque ele estava pregando a palavra, porque ele estava ali levando a palavra da salvação. Mas mesmo assim o Espírito Santo estava com eles. O Espírito Santo capacitava eles com a palavra perante ali o tribunal. E a Bíblia diz que eles foram crescendo cada dia mais. E aí o evangelho foi pregando para todo canto da terra. E foi essa palavra, né, que Jesus colocou no meu coração, amém? Que os irmãos venham ficar na paz de Jesus, amém?